Todos os meus irmãos e irmãos em Cristo Jesus, e a todos filhos e filhas de Deus, porque todos somos filhos de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 61. Você que tem sua Bíblia em casa, abra, porque aqui é a boca de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando aos nossos corações. E é bom você conferir, porque é a palavra de Deus aos nossos corações. É a palavra do trono de Deus, já preparada para todos nós e para você, que Deus está dando a oportunidade de você assistir a palavra dele. Isaías capítulo 61. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a consolar todos os que choram, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus. Vamos ler aqui mais Isaías, no capítulo 45 e o versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum das trevas da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. O nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, que fez os céus e a terra, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor Deus, quem me ungiu, o Espírito de Deus, para trazer boas novas de salvação a todos os que choram, aos quebrantados de coração, a libertação aos que estão presos, como os que estão presos, tanto os que estão em cadeias penitenciárias, como os que estão presos por enfermidades, doenças malignas, doenças do estresse, da depressão. Esse é o Deus que me ungiu para pregar esta palavra, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, é um Deus que faz todas as coisas. Ele não falou em segredo, Ele não falou às escondidas, Ele falou claramente, como está escrito aqui na palavra dele, que Ele não falou em segredo nem nas trevas. Ele é luz, porque os que seguem a Cristo jamais andarão em trevas, mas terá a luz da vida. E esse Deus maravilhoso, como está escrito aqui em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a consolar todos os que choram, porque nesse mundo em que vivemos hoje, quantos estão chorando por aí? Quantos? Muitas pessoas, muitos seres humanos chorando, sofrendo, muitos decepcionados, muitos doentes, e a calamidade pública, como está esse vírus aí, essa pandemia. Quantos estão sofrendo pelos hospitais, pelos corredores de hospitais, tudo cheio. Então, só Jesus para nos dar completamente a paz. Como ele diz na palavra dele, deixo-vos a paz. E a minha paz vos dou. Não vou dar como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, esse é o Deus que me ungiu para levar boas novas aos aflitos, aos que choram, aos quebrantados de coração, aos que clamam por esse Deus maravilhoso, porque só esse Deus poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra, verdadeiramente, de nos livrar da morte, de nos enxugar as nossas lágrimas e de nos curar de todas as enfermidades. Porque o nosso Deus verdadeiramente é um Deus que cura. Em toda a história da humanidade, onde você viu que alguém ressuscitou morto depois de 4 dias já em decomposição. Mas Jesus chegou na cidade de Betânia e Lázaro estava morto em 4 dias já em decomposição. Mas ele disse, Marta, Marta, se creres verás a glória de Deus. E ele chamou Lázaro e Lázaro veio para fora. Ele disse, Lázaro, sai para fora. E se ele chamasse os nomes dos mortos, ele saía todos. Mas Jesus chamou Lázaro e ele me chama para fora todos os momentos da minha vida. Ele chama você, porque se você está vivo até hoje, é porque Deus, ele lhe dá o ar que você respira. Quantos livramentos de morte, de acidentes, Deus já te deu. A você, a seus filhos, sua família, e até aqueles que não vimos, que você não viu, mas que Deus, ele livra você a todos os momentos. Ele nos livra, todos, não importa a sua religião, o importante é se ela te faz um ser humano melhor. Deus ama você do jeito que você é. Deus te ama. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por todos nós pecadores. Todos nós pecadores. E ninguém, mas ninguém mesmo, tem o direito de te acusar, de querer denegrir a sua imagem, de te defamar, porque você tem um Deus que te defende. Você não está só, como ele está dizendo aqui na palavra dele, para a honra e glória do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Os algemados, ele está falando aqui na palavra dele, que não é só aqueles que estão presos nas cadeias, presos nas penitenciárias, nas pequenas delegacias, porque eles estão lá, que não podemos julgar ninguém, só quem tem o poder de nos julgar é Deus. Todos eles chegassem lá para você quer ser liberto, sair daí quero. Mas no tempo de Deus, todos eles que tem os anjos lá que vai levar a palavra, essa palavra para eles também, Deus tira e liberta de todo o mal, porque Deus, ele não condena ninguém. E Jesus, eu tenho a plena certeza, quando ele andava na terra, mas os discípulos, ele chegava, quando o leproso chegava para ele, o leproso dizia, se queres, Senhor, pode me tornar limpo, se queres, que palavra maravilhosa. E Jesus purificava aquele leproso. Bem assim nós, para chegarmos ao trono da graça de Cristo, é nos humilharmos,
diante da santa palavra dele, como está escrito em 2 Crônica, nos capítulo 7, o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar a minha face e se arrepender de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra não só essa que nós andamos de carro e pisamos nela, não. É a terra também dos nossos pensamentos, dos nossos corações, porque a mesma serpente do jardim do Éden, ela se encontra hoje por aí, para querer, que é Satanás, colocar mensagem negativa nos seus pensamentos, no seu coração, nos seus ouvidos. Outros que são usados pelo inimigo para querer te perseguir, para querer te derrubar. Mas quando Deus escolhe, quando você é filho de Deus do Altíssimo, Deus está te guardando, como está escrito no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido de praga nenhuma, chegará à tua casa. É promessa de Deus. E essa Bíblia aberta é a boca de Deus falando a todos os corações, todos aqueles que nele creem. A salvação de Cristo Jesus é para todos. Aqueles que nele creem será salvo, porque Deus, ele tem a verdadeira salvação. Ele é o verdadeiro remédio, ele é a verdadeira medicina. Claro que eu não sou contra a medicina, não. Deus deixou os médicos, mas hoje, como vivemos nesse mundo geral, olhe bem como vai, como está os hospitais, todos superlotados, em toda a face do mundo, do Brasil. Você não tem como assistir um jornal, porque é só desgraça, é só morte. E Jesus, ele é a vida, ele é a salvação para estes dias. Como está escrito aqui no livro de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Passa ano, chega ano, atrás de ano, e tudo é do mesmo jeito. Mas o nosso Deus, quando chega na minha vida, na sua vida, ele muda o ambiente, ele muda o cenário da tua vida. E não importa como você se encontre, como esteja a sua situação, ou o lugar que você se encontre, porque em Jesus você pode estar no deserto, você pode estar no vale. Ele diz: no deserto aqui estou, porque ele nos sustenta em todos os momentos de nossa vida. Perdão, meus irmãos em Cristo Jesus, é que esse abençoado aqui acordou e ele só fica comigo. Essa bênção de Deus é o novo missionário de Cristo, o soldadinho de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, vou ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 46. Os discípulos de Jesus, eles estavam comentando, a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. E levantou-se entre eles uma discussão, sobre o qual deles disse: quem seria o maior? Perguntou a Jesus. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é o grande. Então, o que está se revelando aqui nessa palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, que nós, desses dias de hoje, para a honra e glória do Senhor, para entrarmos nesse reino de Cristo, para cada vez mais buscar o Senhor dos senhores, Rei dos reis, temos que se tornar como uma criança, nos humilhar cada vez mais, porque os humilhados serão exaltados. E Jesus conhecia o coração deles, eles falando entre si, quem seria o maior no reino dos céus.
Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Disse: aquele que quiser ser o maior será o menor. E aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança. E nos dias que vivemos hoje, nós temos que se tornar cada vez mais como uma criança. Buscar o Senhor Deus cada vez mais. Nos humilharmos cada vez mais diante dele. Porque a volta de Jesus já está próxima. E nós temos cada vez mais de invocar o nome do Senhor. De buscar o nome do Senhor Jeová. Esse nome poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Deus que nos dá entendimento. Esse Deus que nos dá sabedoria. Esse Deus que cuida de nós quando estamos dormindo. Esse Deus que nos dá o ar que respiramos. É esse Deus que Ele me ungiu, como está escrito aqui na palavra dele no livro de Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e põe liberdade aos algemados. Porque só Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra para nos curar as feridas, cicatrizar as feridas, curar de toda e qualquer enfermidade, e nos consolar verdadeiramente, como Ele está dizendo aqui na palavra dele no capítulo 2, a consolar a todos os que choram, todos, e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. E quem é Sião? Sião somos nós. O Senhor quer colocar óleo de alegria nas nossas cabeças, em vez de choro, em vez de pranto, porque só Ele verdadeiramente tem o poder de enxugar as nossas lágrimas, de nos consolar verdadeiramente, para a honra e glória do Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso. Ele é que tem o poder nos céus e na terra de nos curar todas as nossas enfermidades, de nos libertar, de nos guiar os nossos passos por passos verdejantes, que Ele é o verdadeiro pastor, que deu a vida por todos nós naquela cruz do Calvário, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então não tenha dúvida no seu coração jamais, porque Deus, Ele levou sobre si as nossas dores, todas as nossas enfermidades, como está escrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53, pode abrir sua Bíblia em casa e leia, porque é a palavra de Deus falando nos nossos corações. É a palavra de Deus do trono da graça divina, essa Bíblia que é inspirada divinamente por Deus, e traduzida por João Ferreira de Almeida. Pode abrir sua Bíblia em casa e leia, que é a palavra de Deus falando nos nossos corações. Leia o que está escrito em Isaías, no capítulo 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre suas pisaduras nós fomos sarados. E o mesmo Deus de ontem é hoje e eternamente. O mesmo Deus que abriu aquele mar vermelho para o seu povo passar em terra seca e tirar o seu povo do Egito através de Moisés, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de Eli é o nosso Deus. O mesmo Deus de Esté é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi, é o rei Davi, que derrotou a Golias, é o mesmo Deus. Em nome de Jesus, não se entristeça jamais em sua vida, não se abata por nada, como está escrito no Salmo 125, e o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu sei que não é fácil, diante às vezes das adversidades, né, das lutas, mas se você não lutar não tem vitória. E com Deus na frente, na sua vida, você coloca Deus em todas as coisas, tudo fica mais fácil. Coloque Deus, ore a Deus, busque a Deus,
quando você for sair da sua casa, quando você for dormir, quando você for almoçar. Busque esse Deus maravilhoso. Não precisa você estar ajoelhando de pé o tempo todo, não. É só no seu pensamento, buscando a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Como está escrito na palavra dele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque verdadeiramente quem nos fortalece é Deus. Quem nos cura verdadeiramente é Deus. E quando o médico desengana, vamos para onde? Para os pés de Jesus. Como ele está escrito aqui, em sua Bíblia pode ler. Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Jesus morreu por todos e amou a todos. Então, o castigo que Jesus sofreu naquela cruz por todos nós no Calvário e nos trouxe a paz. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. É a paz verdadeira, é uma paz poderosa, uma paz de bênção que você pode deitar e dormir tranquila. Como? Buscando a Ele de todo o seu coração, como está escrito no Salmo capítulo 4, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E no Salmo capítulo 3 está escrito, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor da glória me despertou. Então lê a sua Bíblia. Ao sair de sua casa, não saia sem ler uma palavra da Bíblia, como está escrito no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, e aquele que nos guarda não tosquenejará. Eis que tosquenejará, jamais dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo o mal. Ele guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Então esse Deus maravilhoso, Ele não dorme. Enquanto estamos dormindo, Ele está tomando conta de nós, para não passarmos mal durante a noite, não sofrermos infarto, porque o inimigo ele anda bramando como um leão, rugindo a quem possa tragar ao derredor, mas o anjo do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, esse Deus, como ele enviou a Daniel, o anjo do Senhor, livrou ele Daniel da cova dos leões, esse mesmo Deus, ele enviou seu anjo quando você está dormindo, quando estou dormindo, para nos dar livramento de morte todos os dias. Porque quem tem o poder, verdadeiramente, de nos livrar da morte é o nosso Deus. Porque Ele é o dono da vida, Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Como está escrito no Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem apaga todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. E é quem nos livra da cova todos os momentos da nossa vida. Então esse é um Deus poderoso, que não nos deixa só jamais. Ele diz que estarei conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passará céus e terra, mas as suas palavras jamais vão de passar. Então, é você clamar esse Deus poderoso, é você buscar esse Deus maravilhoso, é você se pegar com esse Deus cada vez mais, clamar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, se humilhar, como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
quando ele disse para Salomão: Salomão, ouvi a tua oração. E Deus ouve a nossa oração. Porque se eu estou aqui de pé neste momento, é porque Ele ouve a minha oração, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração. Até deitada, andando, Ele ouve a sua oração. É só você buscar a Deus. Ele diz mais o quê? No versículo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu dou graças ao meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a consolação do Espírito Santo fique conosco, para a honra e glória do Senhor. Amém.